Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo grandioso está prestes a acontecer em sua vida, mas não consegue identificar o quê? No domingo de Pentecostes, existe uma janela espiritual que poucos conhecem, um momento sagrado, onde o céu toca a terra, assim como aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual e dons místicos extraordinários, revelou que 3 simples palavras, quando pronunciadas com fé genuína neste dia sagrado, têm o poder de abrir os portais da abundância em sua vida. Não, são palavras comuns. São palavras que carregam a força viva do Espírito Santo e que, segundo o próprio Padre Pio, podem transformar completamente sua realidade espiritual e material. A maioria das pessoas passa pelo domingo de Pentecostes sem perceber o tesouro espiritual que está ao alcance de suas mãos. Imagine estar diante de um cofre repleto de bênçãos destinadas especificamente a você, mas não possuir a combinação para abri-lo. É exatamente isso que acontece quando desconhecemos este ensinamento profundo que o Padre Pio transmitiu aos seus mais próximos seguidores. Hoje, pela graça divina, este segredo chegou até você, não por acaso, mas porque seu coração está pronto para receber esta revelação transformadora que tem mudado a vida de milhares de devotos ao redor do mundo. Pessoas que, assim como você, buscavam uma conexão mais profunda com o divino e uma manifestação concreta da abundância prometida nas Escrituras. Antes de revelar essas 3 palavras poderosas que Padre Pio nos deixou como um verdadeiro tesouro espiritual, preciso que você entenda algo fundamental. Este não é um ritual mágico ou uma fórmula instantânea. É um ensinamento sagrado que requer fé autêntica e um coração aberto. O Padre Pio, com sua conexão extraordinária com o divino, compreendeu que certos momentos do calendário litúrgico carregam uma potência espiritual única, e o domingo de Pentecostes é, sem dúvida, um dos mais poderosos. Foi neste dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, transformando homens temerosos em pregadores destemidos. E é neste mesmo dia que você pode experimentar uma transformação semelhante em sua própria vida, abrindo as portas para a abundância em todas as suas formas. Você consegue imaginar o que aconteceu naquele primeiro Pentecostes? Os apóstolos reunidos em oração viram línguas de fogo descer sobre suas cabeças e foram tomados por uma força inexplicável. De repente, homens simples e assustados tornaram-se capazes de falar em diferentes idiomas e proclamar as maravilhas de Deus com uma convicção inabalável. O Padre Pio nos ensina que este mesmo Espírito continua a se derramar sobre nós hoje, especialmente no domingo de Pentecostes. E assim como os apóstolos receberam dons que transformaram não apenas suas vidas, mas a história da humanidade, você também pode receber graças extraordinárias que transformarão sua realidade. A diferença está em saber como se conectar com esta fonte divina de poder. E as 3 palavras que vou revelar são a chave para esta conexão. O próprio Padre Pio experimentou os dons do Espírito Santo de maneira extraordinária. Conhecido por seus estigmas, bilocação e capacidade de ler corações, ele compreendia como poucos a dinâmica do mundo espiritual. Em seus escritos pessoais, ele mencionava como certas orações, quando proferidas em momentos específicos, tinham um poder multiplicado. Era como se o véu entre o céu e a terra se tornasse mais fino, permitindo que as graças fluíssem com maior facilidade. O domingo de Pentecostes, ele explicava aos seus filhos espirituais, era um desses momentos preciosos, uma oportunidade única de solicitar e receber bênçãos especiais. E ele observou, ao longo de décadas de ministério, como aqueles que seguiam seu ensinamento sobre as 3 palavras sagradas experimentavam uma transformação tangível em suas vidas, testemunhando a manifestação da abundância em diferentes áreas. Você pode estar pensando, se essas palavras são tão poderosas, por que não as ouvi antes? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Nem todos estão prontos para receber este conhecimento. O Padre Pio, em sua sabedoria, sabia que este ensinamento precisava ser preservado e compartilhado apenas com aqueles cujos corações estivessem verdadeiramente abertos para recebê-lo e aplicá-lo com reverência.
Hoje você está entre os escolhidos para conhecer este segredo transformador. E se você sente uma conexão com estas palavras, se algo dentro do seu coração ressoa com esta mensagem, é porque você foi divinamente guiado até aqui. Não é coincidência que, justamente agora, quando talvez você esteja enfrentando desafios ou buscando uma renovação espiritual, este ensinamento do Padre Pio tenha chegado até você. As 3 palavras reveladas pelo Padre Pio para serem rezadas no domingo de Pentecostes são profundamente simples, mas carregam um poder espiritual imenso. São elas: Veni Sancti Spiritus. Vem, Espírito Santo. Pode parecer uma invocação comum, mas o Padre Pio nos ensina que há uma maneira específica de pronunciá-las neste dia sagrado, com uma intenção particular, voltada para a manifestação da abundância. Não se trata apenas de repetir mecanicamente estas palavras, mas de pronunciá-las do fundo da alma, como um verdadeiro clamor ao Espírito Santo. Segundo o Padre Pio, quando estas 3 palavras são proferidas com fé genuína no domingo de Pentecostes, elas atuam como uma chave que abre os reservatórios celestiais de graças, permitindo que a abundância divina se manifeste em todas as áreas da sua vida. O poder destas palavras está na sua capacidade de sintonizar seu espírito com a frequência divina do Espírito Santo. Assim como um rádio precisa estar na frequência correta para captar o sinal desejado, seu coração precisa estar alinhado com o Espírito Santo para receber suas bênçãos em plenitude. O Padre Pio explicava que ao pronunciar Veni Sancti Spiritus com total entrega e confiança, você estabelece uma conexão direta com a fonte de toda a abundância. É como abrir as comportas do seu ser para que as águas da graça divina possam fluir livremente, irrigando áreas secas da sua vida e fazendo florescer bênçãos onde antes havia escassez. Esta prática não é sobre manipular o divino para obter ganhos materiais, mas sobre se abrir completamente para o plano de abundância que Deus já tem preparado para você. Se você acredita que este ensinamento do Padre Pio pode transformar sua vida assim como já transformou a de milhares de devotos, escreva nos comentários: Estou pronto para receber esta bênção de Pentecostes. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais revelações espirituais como esta. Sua jornada de transformação está apenas começando, e o Espírito Santo está esperando para derramar seus dons sobre você. As 3 palavras que o Padre Pio nos revelou são como sementes divinas que, plantadas no solo fértil da sua fé durante o domingo de Pentecostes, germinarão e produzirão frutos abundantes. Continue assistindo para descobrir exatamente como pronunciar estas palavras com a intenção correta e em que momento específico do domingo de Pentecostes elas têm seu máximo poder. O significado do domingo de Pentecostes vai muito além do que a maioria dos fiéis compreende. Este não é apenas mais um domingo no calendário litúrgico. É o momento em que celebramos o nascimento da Igreja e a manifestação plena do Espírito Santo no mundo. 50 dias após a ressurreição de Cristo, quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, concedendo-lhes dons extraordinários e a coragem para proclamar o Evangelho. O Padre Pio ensinava que este mesmo derramamento do Espírito continua a acontecer todos os anos, criando uma abertura espiritual única para aqueles que sabem como aproveitá-la. É como se, neste dia especial, o céu se inclinasse um pouco mais na direção da terra, facilitando a comunicação entre os 2 reinos. A Igreja sempre reconheceu Pentecostes como uma data de importância fundamental, mas poucos conhecem seu potencial para atrair abundância. O Padre Pio, com sua percepção espiritual aguçada, compreendia que a descida do Espírito Santo não era apenas um evento histórico, mas uma realidade viva que se renova anualmente. Em seus diários pessoais, ele registrou como observava mudanças notáveis nas vidas daqueles que aplicavam seu ensinamento sobre as 3 palavras sagradas durante este período. Famílias que enfrentavam dificuldades financeiras experimentavam oportunidades inesperadas. Pessoas doentes recebiam a cura. Relacionamentos quebrados eram restaurados. A abundância se manifestava de formas variadas, mas sempre apropriadas às necessidades específicas de cada devoto.
Era como se o Espírito Santo, ao ser invocado com as palavras corretas e no momento certo, respondesse com precisão divina. Você precisa entender que o Pentecostes é um portal temporal, uma janela sagrada que se abre por apenas 24 horas. Durante este breve período, as barreiras que normalmente existem entre o físico e o espiritual se tornam mais tênues, permitindo que as graças fluam com maior facilidade. O Padre Pio comparava este fenômeno à abertura das comportas de uma represa. Quando as comportas se abrem, a água flui com uma força extraordinária, muito maior do que seu fluxo normal. Da mesma forma, no domingo de Pentecostes, as graças divinas fluem com uma intensidade especial para aqueles que sabem como posicionar seus recipientes espirituais para recebê-las. As 3 palavras que ele nos ensinou são como o mecanismo que abre essas comportas celestiais, permitindo que a abundância divina inunde sua vida. O primeiro pilar do ensinamento do Padre Pio sobre as 3 palavras sagradas é a preparação. Antes mesmo de pronunciar Veni, Sancte Spiritus, você precisa preparar seu coração e sua mente para receber esta graça especial. O Padre Pio recomendava um período de 9 dias de preparação. Uma novena ao Espírito Santo que começa na sexta-feira após a Ascensão e termina no sábado, véspera de Pentecostes. Durante estes 9 dias, você deve purificar suas intenções, libertar-se de mágoas e ressentimentos, e cultivar um desejo sincero de se abrir para os dons do Espírito. É como preparar a terra antes do plantio. Quanto melhor for a preparação, mais abundante será a colheita. Esta preparação não é opcional, mas um componente essencial do ensinamento. O Padre Pio alertava que pronunciar as 3 palavras sem a devida preparação seria como semear em solo pedregoso. A semente não encontraria condições para germinar adequadamente. O segundo pilar é a pronunciação. As 3 palavras Veni, Sancte Spiritus devem ser pronunciadas de uma maneira específica, com reverência e profunda consciência do seu significado. O Padre Pio ensinava que cada sílaba deve ser articulada lentamente, como se cada uma fosse uma chave diferente, abrindo sucessivas portas no reino espiritual. Veni, um chamado direto, um convite pessoal ao Espírito. Sancte, reconhecimento da santidade divina, um ato de reverência e adoração. Spiritus, uma afirmação da natureza espiritual e do poder transformador que você está invocando. Esta não é uma recitação mecânica, mas uma oração que deve envolver todo o seu ser. O Padre Pio recomendava pronunciar estas palavras 3 vezes consecutivas, fazendo uma pausa de alguns segundos entre cada repetição, permitindo que cada invocação ressoe profundamente em seu espírito e no próprio cosmos. O terceiro pilar é o momento. Existe um instante preciso durante o domingo de Pentecostes em que estas 3 palavras atingem sua máxima potência. Segundo o Padre Pio, este momento ocorre exatamente às 3 horas da tarde, a mesma hora em que Jesus entregou seu espírito na cruz. Há uma convergência mística entre este horário e a celebração de Pentecostes, criando o que o Padre Pio chamava de momento dourado para a invocação do Espírito Santo. Ele observou que aqueles que pronunciavam as 3 palavras sagradas, precisamente neste horário, experimentavam resultados muito mais profundos e imediatos. É como se, neste exato momento, os céus se abrissem de maneira especial, permitindo que seu clamor por abundância chegasse diretamente ao trono de Deus. Esta precisão temporal não é superstição, mas um reconhecimento da ordem divina e dos ciclos sagrados que regem a distribuição das graças celestiais. A história de Maria Concetta, uma devota italiana que vivia em San Giovanni Rotondo, ilustra o poder transformador deste ensinamento do Padre Pio. Por anos, ela lutou contra dificuldades financeiras que pareciam não ter solução. Sua pequena loja de artigos religiosos mal gerava o suficiente para cobrir as despesas básicas, e as dívidas se acumulavam. Em seu desespero, ela procurou o Padre Pio, que lhe transmitiu o ensinamento das 3 palavras sagradas para o domingo de Pentecostes. Inicialmente cética,
Maria Concetta decidiu seguir as instruções à risca, completou a novena preparatória e no domingo de Pentecostes, exatamente às 3 da tarde, pronunciou Veni Sancte Spiritus com todo o fervor da sua alma. Na semana seguinte, um turista americano entrou em sua loja e, impressionado com seu pequeno negócio, propôs uma parceria para exportar seus artigos religiosos para os Estados Unidos. Em menos de um ano, sua vida financeira havia se transformado completamente, permitindo-lhe não apenas quitar todas as dívidas, mas também expandir seu negócio e ajudar outras famílias necessitadas. O testemunho de Antônio, um jovem brasileiro que sofria de uma doença degenerativa para a qual os médicos não encontravam tratamento eficaz, é igualmente impactante. Após ouvir sobre o ensinamento do Padre Pio, através de um amigo que havia visitado San Giovanni Rotondo, ele decidiu aplicá-lo com fé inabalável. Durante a novena preparatória, Antônio purificou seu coração de toda a amargura relacionada à sua condição e cultivou uma gratidão genuína por cada momento de vida que lhe era concedido. No domingo de Pentecostes, às 3 horas da tarde, prostrado em sua cama de hospital, ele pronunciou as 3 palavras sagradas com lágrimas nos olhos. Naquela mesma semana, seu médico o procurou com notícias surpreendentes. Um novo tratamento experimental havia sido aprovado e Antônio seria um dos primeiros pacientes a recebê-lo. 6 meses depois, contra todas as expectativas médicas, ele estava não apenas em remissão, mas caminhando sem auxílio, uma manifestação de abundância, na forma de saúde restaurada. Estes são apenas 2 exemplos entre milhares de testemunhos de pessoas que experimentaram a abundância após aplicar o ensinamento do Padre Pio. Importante notar que a abundância nem sempre se manifesta de forma material ou imediata. Às vezes ela vem como paz interior, reconciliação em relacionamentos, oportunidades inesperadas ou cura emocional. O Padre Pio enfatizava que o Espírito Santo conhece nossas necessidades mais profundas, aquelas que nem sempre conseguimos articular em nossas orações. Ao invocar o Espírito com as 3 palavras sagradas, estamos essencialmente nos abrindo para receber exatamente o que precisamos, no tempo perfeito e da maneira mais adequada para nosso crescimento espiritual. A verdadeira abundância, ensinava o Padre Pio, sempre nos aproxima de Deus e nos torna instrumentos mais eficazes do seu amor no mundo. Existe um aspecto deste ensinamento do Padre Pio que raramente é discutido, mas que é fundamental para sua eficácia completa: a atitude de gratidão antecipada. Quando você pronuncia Veni Sancte Spiritus, no domingo de Pentecostes, deve fazê-lo não como quem suplica desesperadamente por um favor, mas como quem já agradece por uma bênção, que certamente virá. É uma declaração de fé absoluta na generosidade divina. O Padre Pio explicava que esta gratidão antecipada cria um campo energético receptivo ao redor da pessoa, facilitando a manifestação da abundância. É como preparar um banquete, na certeza de que o convidado de honra comparecerá. Esta certeza por si só já é um ato de fé poderoso que atrai a resposta divina. Quando você agradece antes mesmo de receber, você demonstra uma confiança inabalável na bondade de Deus e na eficácia da intercessão do Espírito Santo. Outra dimensão importante deste ensinamento é o que o Padre Pio chamava de circuito de abundância. Ele observou que aqueles que recebiam bênçãos através das 3 palavras sagradas e posteriormente compartilhavam essas bênçãos com outros, experimentavam um fluxo contínuo e crescente de abundância em suas vidas. Era como se o ato de compartilhar ampliasse o canal por onde as graças divinas fluíam. A abundância retida estagna. A abundância compartilhada se multiplica, costumava dizer o Padre Pio. Este princípio espiritual reflete a natureza do próprio Espírito Santo, que é doação constante e generosa. Quando você recebe a abundância após invocar o Espírito com as 3 palavras sagradas, torna-se responsável por fazer circular esta bênção, seja através de atos concretos de caridade, palavras de encorajamento ou orações de intercessão por aqueles que ainda vivem na escassez.
É preciso destacar também os obstáculos que podem impedir a eficácia deste ensinamento em sua vida. O Padre Pio alertava sobre 3 barreiras principais: a dúvida, a ingratidão e o apego excessivo a resultados específicos. A dúvida é como uma nuvem densa que bloqueia os raios do sol. Mesmo que o sol continue brilhando, sua luz não consegue penetrar completamente. Da mesma forma, quando você pronuncia as 3 palavras sagradas com dúvida no coração, cria uma barreira que dificulta o fluxo da graça. A ingratidão, por sua vez, é como um cano entupido que impede o fluxo da água. As bênçãos estão disponíveis, mas não conseguem chegar até você devido à obstrução. Quanto ao apego excessivo a resultados específicos, o Padre Pio o comparava a tentar dirigir o curso de um rio com as próprias mãos. Um esforço inútil que só gera frustração. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, sabe exatamente o que você precisa e como manifestar a abundância de maneira a beneficiar verdadeiramente sua alma. Agora que você conhece o ensinamento do Padre Pio sobre as 3 palavras sagradas para o domingo de Pentecostes, é essencial compreender como aplicá-lo de maneira prática em sua vida. A primeira etapa é marcar em seu calendário a data exata do próximo domingo de Pentecostes e calcular quando deve iniciar a novena preparatória. Lembre-se, a preparação começa 9 dias antes, na sexta-feira após a celebração da Ascensão. Durante estes 9 dias, reserve pelo menos 15 minutos diários para oração e meditação focada nos dons do Espírito Santo. O Padre Pio recomendava meditar sobre um dom diferente a cada dia: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esta meditação progressiva prepara seu espírito para receber a plenitude da graça no domingo de Pentecostes e abre seu coração para reconhecer a abundância em suas múltiplas manifestações. Na véspera de Pentecostes, o Padre Pio aconselhava um período de silêncio mais prolongado, idealmente algumas horas de recolhimento onde você possa refletir sobre suas verdadeiras necessidades e alinhar seus desejos com a vontade divina. Este é o momento de clarificar sua intenção específica ao pronunciar as 3 palavras sagradas. Qual forma de abundância você está buscando? Seja específico, mas mantenha-se aberto à sabedoria do Espírito Santo. Talvez você pense que precisa de abundância financeira, quando na verdade sua necessidade mais profunda é de cura emocional ou reconciliação em um relacionamento importante. O silêncio contemplativo da véspera de Pentecostes ajuda a discernir estas nuances e a formular uma intenção que esteja verdadeiramente alinhada com seu bem maior. O Padre Pio enfatizava que quanto mais pura e altruísta for sua intenção, mais poderosa será a resposta do Espírito Santo. No próprio domingo de Pentecostes, estruture seu dia de maneira a estar completamente disponível e receptivo às 3 da tarde. O Padre Pio recomendava participar da missa pela manhã, se possível, para se conectar com a energia comunitária da celebração de Pentecostes. Durante o dia, mantenha-se em um estado de expectativa serena e vigilância espiritual. Evite distrações desnecessárias, conversas negativas ou atividades que dispersem sua energia. À medida que se aproxima das 3 da tarde, encontre um lugar tranquilo. Pode ser em uma igreja, em um cantinho especial de sua casa, ou mesmo na natureza. O importante é que seja um espaço onde você possa se concentrar sem interrupções. Alguns minutos antes da hora designada, entre em um estado de oração silenciosa, acalmando sua mente e abrindo seu coração. Exatamente às 3 horas, pronuncie as 3 palavras sagradas: Veni, Sancti Spiritus, repetindo-as 3 vezes com intervalos de alguns segundos. Após a terceira repetição, permaneça em silêncio receptivo por pelo menos 10 minutos, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você. O que acontece após pronunciar as 3 palavras sagradas no momento designado? O Padre Pio descrevia este período como uma gestação espiritual. Assim como uma semente plantada precisa de tempo para germinar e crescer, antes de produzir frutos visíveis, a invocação do Espírito Santo inicia um processo de manifestação da abundância que segue seu próprio ritmo divino.
Algumas pessoas experimentam resultados imediatos, uma paz profunda que desce sobre elas, intuições claras sobre passos a serem dados, ou até mesmo sincronicidades surpreendentes nos dias seguintes. Para outras, os frutos se manifestam gradualmente ao longo das semanas ou meses subsequentes. O importante, segundo o Padre Pio, é manter uma atitude de expectativa confiante sem ansiedade. A ansiedade é como revirar constantemente a terra para verificar se a semente está germinando. Um processo que, paradoxalmente, retarda o crescimento que tanto desejamos ver. Um aspecto frequentemente negligenciado deste ensinamento é a importância de reconhecer e celebrar a abundância quando ela se manifesta. O Padre Pio observava que muitas pessoas recebiam exatamente o que haviam pedido, mas não reconheciam a bênção por esperar que ela viesse em uma forma diferente. A abundância nem sempre se apresenta como imaginamos. Às vezes, vem disfarçada de coincidências aparentemente mundanas, oportunidades inesperadas ou até mesmo desafios que, embora difíceis no momento, acabam abrindo portas para uma prosperidade maior. Desenvolver o que o Padre Pio chamava de olhos da gratidão é essencial para perceber estas manifestações sutis da graça divina. Quando você reconhece e agradece cada sinal de abundância, por menor que seja, você amplia sua capacidade de atrair e receber bênçãos ainda maiores, criando um ciclo virtuoso de prosperidade espiritual e material. Finalmente, o Padre Pio nos deixou um aviso solene sobre este ensinamento. As 3 palavras sagradas não devem ser pronunciadas com intenções egoístas ou puramente materialistas. O Espírito Santo não é um gênio da lâmpada que concede desejos caprichosos, mas o próprio Deus que busca nossa santificação e crescimento espiritual. A verdadeira abundância que ele traz sempre nos aproxima mais do plano divino para nossas vidas e nos capacita a servir melhor aos outros. O Padre Pio relatava casos de pessoas que haviam usado este ensinamento com intenções impuras e experimentaram o que ele chamava de abundância vazia. Ganhos materiais que não trouxeram satisfação duradoura ou que acabaram se revelando mais um fardo do que uma bênção. Por isso, ao se preparar para pronunciar Veni Sancti Spiritus no próximo domingo de Pentecostes, examine seu coração e purifique suas intenções. Peça a abundância que verdadeiramente necessita, aquela que não apenas satisfará suas necessidades pessoais, mas que também fará de você um canal mais eficaz do amor divino no mundo, pois esta é a promessa final do ensinamento do Padre Pio. Quando invocamos o Espírito Santo com um coração puro, no momento certo e com as palavras certas, tornamo-nos não apenas receptores da abundância divina, mas também distribuidores desta mesma